justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua, de mim se dirá. Tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificado toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Aleluia, gloriará. Amém, Jesus. Irmão, pode sentar. A palavra do Senhor esta noite para nós é tão maravilhosa, irmãos. Eu estava meditando ali na palavra que o Senhor colocou ao meu coração para na igreja. Ele já vem nos advertindo para: volte-se para mim e seja salvo, no versículo 22. Nós começamos a entender que voltar-se para mim, porque de outra hora nós sabemos que antes de Jesus vir para nós seguirmos e receber a salvação que o Senhor nos trouxe, nós não estávamos no Senhor por causa do pecado, lá no jardim do Éden. Então o Senhor já veio nos alertar: volte-se para mim e sejam salvos. A salvação, em primeiro lugar na nossa vida, é voltar-se ao Senhor. É voltar aonde você errou, no pecado. Mas não foi eu. Nós entendemos que a palavra do Senhor se cumpre a cada dia. E se nós estamos vivendo em um mundo de pecado, nossos antepassados, ou seja, Eva e Adão, onde pecou, nós herdamos essa herança. E aqui o Senhor nos adverte já assim: volte-se para mim. O primeiro passo nesta noite, para nós entendermos essa mensagem que o Senhor tem para nós, é voltar-se para o Senhor. E nós vamos ver que nesse texto sagrado, meus irmãos, o nosso Deus, Ele nos convida as pessoas a olharem para o Salvador do mundo. Ele nos convida primeiramente para voltar-se para Ele. E logo em seguida, quando Ele fala para nós voltar-se para Ele, ou seja, caminhar, reconhecer, entregar a vida, ser submisso a Ele, para herdar essa salvação, sendo voltado para Ele, Ele já pede para que nós olhamos para o Salvador do mundo. Nós entendemos que o Salvador do mundo é o nosso, e o nosso olhar deve ser focado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós voltamos ao Senhor, através de um convite igual você, eu creio que você e eu recebeu um convite, não é verdade? Para aceitar, para voltar-se ao Senhor. Teve que acontecer um convite. Porventura tendo o próprio Jesus na sua vida. Ou foi para alguma pessoa, ou foi pelo próprio Jesus. Como pelo próprio Jesus? Você ouvindo as mensagens, talvez ao passar em frente a uma igreja, ou até mesmo em uma televisão, enfim, você primeiro teve ali o convite para você voltar-se ao Senhor. E quando você volta ao Senhor, você começa a olhar para Ele, que é o Salvador do mundo. O mundo que Ele fez, que Ele proveu todas as coisas. O mundo terreno, o mundo onde tem almas viventes aqui nesta terra. O mundo que o Senhor refere-se é todas as pessoas, porque o mundo vai ser destruído. Mas as pessoas precisam, nos últimos dias, voltar-se para o Senhor. E esse convite é esse: voltar-se para o Senhor. E nós precisamos olhar para o Salvador. Aleluia. Como que nós olhamos para o Salvador? No momento que você volta-se para o Senhor, aceitando ao Senhor como o Senhor e Salvador da tua vida, você começa agora a olhar para o Salvador, olhar para os passos de Jesus, o que é que Ele fez, o que é que Ele continua fazendo através de outras pessoas. Você começa a olhar o que o Senhor quer que você faça, para continuar olhando para Ele. Então, nós precisamos ter sede, meus irmãos, e almejar a olhar para Jesus. Quando nós começamos a olhar para Jesus, nós tiramos a mágoa do nosso coração, do nosso próximo. Olha que lindo, que maravilha. Quando nós começamos a olhar para o Senhor, nós não queremos mais cobiçar a mulher do próximo. Olha que maravilha, irmãos. Quando nós começamos a olhar para o Senhor, nós não dá mais vontade de voltar ao velho homem
e saber que você voltou ao Senhor, olhou para o Senhor, e você quer fazer as coisas que o Senhor quer que você continue fazendo, para herdar a salvação que Ele está te dando. Porque aqui a palavra do Senhor é olhar para a salvação. E aqui nós vamos ver, meus amados, que o nosso olhar deve ser focado no Salvador das nossas almas. Jamais devemos desviar o nosso olhar dele. Irmãos, quando você começa a olhar para Jesus, e você deixa de olhar por uma questão de segundos, aí você volta ao velho homem, com as suas práticas. Irmãos, quando nós deixamos de olhar para Jesus, vem o olhar pecaminoso, vem o olhar de voltar às velhas coisas. E aí nós vemos que o objetivo das nossas vidas, nos dias de hoje, além de ter recebido já, ter voltado para o Senhor e olhar para o Senhor, nós temos que continuar o foco no Senhor e orarmos a Deus, para Deus fazer com que o Espírito Santo de Deus elimine os pensamentos que vêm na nossa mente. Porque quando nós caminhamos numa sociedade como essa, nós olhamos, e quando nós olhamos o que está ao nosso redor, vem os desejos, vem as vontades de praticar, de falar e até de fazer. Mas quando você pega o Espírito Santo de Deus para poder cuidar da sua mente, dos seus olhos, você não consegue mais olhar para trás, mas sim só para frente, porque Jesus nos chamou para olhar para frente, não mais para trás. A mulher de Ló recebeu aquela ordem para não olhar para trás, e quando olha para trás acontece o quê? Acontece estado de sal, se destrói, não presta mais. Então Jesus não chamou nós para estarmos olhando para trás, mas sim olhar para frente, para o alto que é o Senhor. Aleluia! E nós vemos, meus irmãos, que muitos estão olhando apenas para as falhas dos líderes da igreja. Vamos dirigir o nosso olhar para o nosso Salvador. Irmãos, quantas pessoas estão ministrando a palavra dele aqui na frente? E o irmão já chega e senta ali no seu lugarzinho. Interessante que tem pessoas que até ficam chateadas porque chega uma pessoa e senta no lugar. Irmãos, o lugar onde Deus é adorado, qualquer lugar aqui, quando Deus fala que não preenche o lugar de nenhum de vocês aqui, não é o espaço que você está sentando, mas é a tua presença na presença do Senhor. É o espaço que você ocupa aqui, não no banco, mas sim dentro desse templo, em quatro paredes. E ali, irmãos, quando nós começamos a olhar para a mensagem dos pregadores, muitas vezes nós não queremos pegar a exaltação do Senhor na nossa vida. Porque está dando destaque, está falando comigo. Irmãos, vamos olhar para Jesus, não para o mensageiro desta noite. Olha para o que o Senhor quer que você olhe nesta noite. Aleluia! Aleluia! E o profeta Isaías ainda escreve: naquele dia as pessoas olharam para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Irmãos, quando nós olhamos só para Jesus, nós não conseguimos ter espaço no nosso coração para murmurar. Irmãos, nós sabemos que nós somos cheios de falhas, mas que nós possamos ser pessoas reconhecidas das nossas falhas, porque falhas todos têm, mas quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que as falhas nossas, nós vamos continuar errando se nós continuar a mesma falha. Mas se nós olhar para Jesus e falar: Senhor, eu não quero mais praticar isso que eu estou praticando, que eu estou olhando, que está acontecendo que não é do teu agrado, o Senhor, tenho certeza na Bíblia que o Senhor te liberta do que você está pedindo, porque é agradável aos olhos do Senhor que você pede para bem ver uma audiência na presença do Senhor para com as outras pessoas. E aqui, meus irmãos, olhando para o Salvador, irmãos, quando você começa a olhar para o Salvador da sua e da minha vida, você não tem mais tempo de olhar para as coisas que vai te levar para trás. Quando você começa a olhar para o Salvador, que está lá em Hebreus 12:2, o escritor sagrado resumiu bem lá em Isaías 45:22, dizendo: olhando firmemente para o autor e consumidor da sua fé, Jesus Cristo, o qual, em troca de alegria
que lhes estava a proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Com a vergonha. Jesus, em nenhum momento, ele se importou com o que as pessoas falavam. Jesus foi envergonhado, irmãos. Irmãos, nós estamos falando de um nosso Criador, o nosso eterno Criador que nos fez. Ele não teve vergonha, olha a palavra do Senhor, ele não teve vergonha do que ele estava fazendo para hoje você estar aqui, sentado nesse banco, acreditando que ele não se envergonhou, para hoje você estar aqui, reconhecendo ele como o Senhor e Salvador da tua vida. Mas o interessante é que quando as pessoas saem da igreja e entram na cidadania, que entram na escola, que entram no trabalho, que saem da presença da esposa, que saem da presença do esposo, da filha, do filho, aí agora, meu Deus, se envergonha do Senhor, se envergonha quando olha para outro lugar assim que não tem ninguém próximo, assim vergonha do Senhor, como? De reconhecer que leva um título de cristão. Irmãos, é muito forte isso. É muito forte porque Jesus ele não se importou com a vergonha. E quantas pessoas se envergonham com tantas coisas? Irmãos, nós estamos lidando com o olhar da salvação. Aleluia! Irmãos, tem algo mais precioso na nossa vida do que a salvação? O interessante é quando a pessoa está bem sucedida com um pouquinho de dinheiro, com carro, enfim, com qualquer assassiano, né? Tem um carro para sair, tem a gasolina, tem um serviço garantido, tem mesmo que da conta bancária, mas gasto hoje, amanhã está entrando, está tudo tranquilo, tudo bem. Mas quando a pessoa perde alguma coisa, já começa a olhar para trás, começa a murmurar, começa a julgar, mas não vê que quando Jesus nos chamou, ele prometeu para nós, foi a eternidade. E é o que nós precisamos almejar nos dias de hoje, é isso aí. Não estou falando que é errado você e eu explorar desta terra para conseguir algo, para poder dar uma boa vida para a família. Mas tem muitas pessoas que estão se envergonhando do Senhor em vários lugares por tantas coisas pequenas que muitas vezes continuam insistindo ainda de se envergonhar, de falar que é cristão, que é crente, que é lavado e remido no sangue de Cristo, e muitas vezes nem leva também o que o Senhor tem colocado na sua boca para com essas pessoas que estão em volta. Tudo significa envergonhar o Senhor, e ele não se envergonhou. E agora está o Senhor, além de não se envergonhar, ele agora está sentado à direita do trono de Deus. Irmãos, ele veio, não se envergonhou, foi humilhado. Enfim, vocês sabem toda essa passagem bíblica, o que aconteceu com o nosso Jesus. Ele não tem necessidade de tudo isso. E muitas vezes nós não olhamos para a cruz. E nós muitas vezes não refletimos que nós precisamos nos curvar diante desse Senhor que tem a eternidade para nós. E Ele vai, cada dia que nós caminhamos, tentamos caminharmos reto diante do Senhor, essas demais coisas vão sendo acrescentadas em nossa vida. Se você não passa para trás, para adiantar lá na frente, o Senhor vai te abençoar. Se você vai lá e não fala mal de ninguém, do irmão, de aquele livro, você sabe que lá na frente o Senhor vai te abençoar. E nós não estamos fazendo as coisas da nossa vida para que o Senhor venha nos abençoar. Eu estou falando na palavra do Senhor, que as bênçãos do Senhor na nossa vida são consequência da nossa obediência para com o Senhor. Aleluia! Porque as consequências que vêm sobre a nossa vida são simplesmente as bênçãos do Senhor. Irmãos, o Senhor tem algo maravilhoso para nós e muitas vezes nós estamos tão preocupados, chorando, triste, fazendo tantas campanhas. Eu quero aqueles meninos que querem o pirulito que o pai não quer dar. Eu quero, é campanha em cima de campanha. Não estou falando que é errado, estou falando que o mais importante é nós orar para a salvação que o Senhor tem para nós. Aleluia! E as demais coisinhas vão ser acrescentadas, irmãos. Se Deus não deu algo para você, amém, glória a Deus. Quando Deus não dá algo que você pedir, eu te convido para você olhar para trás. Vocês entendem quando eu falo olhar para trás, né? Olhar para o que nós estamos fazendo. Se nós somos merecedores do que o Senhor está pedindo, aleluia! faz uma reflexão, ainda há tempo. Estou pedindo um carro. Mas será que antes de você pedir um carro, você não já olhou para as pessoas? É ruim que quando eu tenho um carro, eu vou colocar nessa igreja, eu vou colocar nessas estradas. Será que você não já falou isso lá atrás? E você está pedindo ao Senhor? Por que Deus não te deu? Porque você não está merecendo naquele momento. Você precisa primeiro reconhecer se você tem
tem, sabe? A necessidade que você está pedindo. Então, quando você começa a olhar para o Senhor, olhar sem se envergonhar, olhar para a cruz e saber que o que o Senhor quer de você e de mim é simplesmente fazer, ir te pregar o Evangelho a toda a nação, e não, as pessoas estão morrendo, estão perecendo, e nós estamos indo em velórios, muitos, e ali nós refletimos. O interessante é que teve algumas pessoas, mas não foi por mal, falou: nossa, quando você vai pregar, presbítero Gilmar, sempre você fala de salvação, fala de morte. O interessante é que quando eu estou pregando sempre a vontade, a sede é tanto de falar, que é isso mesmo, é salvação, é morte, pronto, e não tem como correr, mas nós temos que buscar sim a salvação, e nós temos que orarmos e buscarmos estratégia para essas pessoas, porque, irmãos, eu tenho uma sede muito grande assim, sabe? É de salvação, irmãos. Tudo que nós temos, eu costumo falar que eu sou simplesmente administrador do que eu tenho aqui. Porque tudo isso aqui são simplesmente frutos da obediência para com o Senhor. Não estou falando que nós somos completamente obedientes ao Senhor em tudo, porque vamos sermos hipócritas. Mas cada dia você sacrifica e fala: Senhor, eu quero me libertar disso. Irmãos, vamos fazer uma listinha, foi falado nesta noite aqui, né? Do que a gente quer no próximo ano. Vamos fazer então, vamos fazer uma listinha diferente. Vamos colocar assim: Senhor, o que eu preciso mudar em 2026? Em vez de falar: eu quero, vamos falar: eu quero, mas mudar em alguma coisa. Olha, 3 coisas é suficiente. Vamos parar de só ficar pedindo, vamos, né? Quando nós entramos no templo do Senhor, na igreja, é para entregar o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Não é para só pedir. Volta a falar, não é errado pedir, mas nós estamos nos preocupando com coisas pequenas. O interessante é quando você pega um carro Senhor e você consegue, o Senhor te dá estratégia, te dá ali, com certeza ali, possibilidade de você adquirir aquele veículo. Aí vai sempre ter uma coisa para pedir, né? Para pedir, porque eu falei que nós vivemos de sonhos, né? Sem um sonho não tem como. Os jovens estão aqui, estão estudando, quando terminar, já tem um sonho de uma faculdade. Muitos sabem que eu quero faculdade, quero, né, ter um emprego registrado mesmo, ser funcionário público, alguma coisa assim. E ali, quando chega que almeja o emprego, a faculdade, eu quero morar em outra cidade, tipo, algo parecido, e vai vivendo sonhos. Mas o maior sonho que nós temos que ter na nossa vida é de nos consertar a cada segundo na presença do Senhor. E essa que mais vai ser acrescentada em nossa vida. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, no livro de Números 21, o versículo 8 e 9, Deus disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma hoste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Olha que interessante. Naquele tempo, Moisés fez uma serpente, e o texto nos diz que quando a pessoa era mordida, aquela cobra olhava e já era curado. Hoje nós não precisamos olhar para uma serpente, hoje nós precisamos, sabe de quê? Só olhar para Jesus, que você é curado, aleluia, que você é liberto, aleluia, que você consegue alcançar os objetivos segundo a vontade do Senhor, e não a nossa vontade, porque a nossa vontade muitas vezes não é nem de estar aqui. Foi tão difícil chegar até aqui, não foi? Talvez para uns não, mas para uns foi uma luta tão grande. Vai ter outro culto ali. Do mesmo jeito, calor. Irmãos, vamos olhar para as conquistas que nós conseguimos. Olha para esse povo que o Senhor abençoou através das mãos de vocês. Olha pelo que o Senhor fez, que eu falei aqui no começo desse culto. Só de você estar aqui, vivo, já é o presente do Senhor na sua vida. Já é o presente dos presentes do ano novo. Jesus já te deu um presente, que é estar aqui com fome de vida, glorificando, exaltando e olhando para trás, sabe para quê? Para saber de onde eu vim, para saber que Deus me tirou de lá. E se você porventura está olhando para trás, querendo voltar para lá, irmãos, ora ao Senhor nessa noite e fala: Senhor, que eu saia daqui
com a minha mente, o meu coração renovado. Eu não quero olhar para trás para poder voltar para trás, porque eu vou virar estátua de sal. Aleluia. Então, quando Moisés ele fez aquela serpente ali de bronze, né? Bronze, serpente. Moisés, né? Quando fez, as pessoas olhavam e era curada. Mas hoje, para a glória do Senhor, quando nós olhamos para o dono da vida, nós somos curados. Porque esse dono da vida cura não é só a enfermidade, não. Ele cura a tua alma para a eternidade. Ele cura algo mais precioso que tem na nossa vida, que é a alma. É o nosso ser. Irmãos, o nosso ser é mais importante para nós. Eu tenho certeza que a minha alma é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Eu sei que para vocês também é. Se você vai refletir, meu Deus, a minha alma é muito importante. Então vamos cuidar dessa alma, aleluia, para que você esteja curado dessa alma, sabe? Não olhando para trás, e você vai curar outras almas que estão necessitando, que estão precisando ser curadas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olha, o próprio Salvador do mundo explica a simbologia do que aconteceu com Israel no deserto. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que crê e tem a vida eterna. Irmãos, o que nós temos que levantar? Moisés levantou a estátua, e nós vamos levantar o verdadeiro Evangelho do Senhor, que cura, que liberta e que eterna. Naquela época as pessoas eram curadas fisicamente. Olha que interessante. Naquela época as pessoas eram curadas fisicamente, não era da alma. Aleluia. E hoje, quando nós olhamos para Jesus, é a melhor cura que nós estamos olhando para Jesus. Somos curados, além de sermos curados pelas enfermidades também, terrenas, carnais, nós somos curados ainda para a eternidade. Aleluia. Então é muito bom, meus irmãos, quando nós olhamos para a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Em Jó 4:42, quando os samaritanos focalizaram o seu olhar em Jesus Cristo, a conclusão deles foi a seguinte: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Irmão, Salvador do mundo é algo maravilhoso. O Senhor não faz acepção de pessoas. Muitas vezes é o ser humano que faz acepção, né? Adora a Deus quando está tudo bem. Quando vai tudo mal, entramos na nossa murmuração, nas nossas queixas, a nossa tristeza. Porque, Senhor, o que aconteceu está acontecendo comigo. E não olhamos que, se Deus não permitisse, se Jesus não permitisse em nossas vidas, essas tribulações que acontecem na nossa vida, esses desertos pequenos e grandes, né? Cada deserto que passa na vida de cada pessoa, que só de você olhar para o deserto da vida de um irmão, você fala: meu Deus, ó Senhor, eu não desejaria para ele e nem para mim, eu não aguentaria, não suportaria. Irmão, você sabia que é necessário passar por tudo isso aí? O nosso antepassado passou por tudo isso aí, e nós precisamos ainda mais e mais passar. Por quê? Porque é onde nós aprendemos a reconhecer Jesus na cruz. Aleluia! Nós só reconhecemos Jesus na cruz quando vem a tribulação na nossa vida. Se tiver tudo bem, não precisamos de Jesus. Para que não precisar de Jesus se está tudo bem? Mas eu falo para vocês, tem duas notícias, tem uma boa e uma ruim. Vocês querem ouvir a boa ou a ruim agora? A ruim? A ruim é que você vai continuar passando por tribulação. Eu vou continuar também, irmãos. Infelizmente, vou continuar e vocês vão continuar. É bíblico. E a boa notícia é o quê? É que sem essa tribulação, você e eu não temos a salvação. Irmão, sem essa tribulação na nossa vida, nós não temos a salvação. Porque se está acontecendo algo na nossa vida, nós ficamos mais buscadores. Aleluia. Nós oramos mais. Aleluia. Nós temos mais amor pelo próximo. Aleluia. Nós falamos, ele não fala mal do irmãozinho, não. Ele não fala mal do meu pastor, não. Ele não fala mal do levita. Nós ficamos mais próximos de Jesus. Nós ficamos mais íntimos. Nós ficamos mais próximos. E quando nós ficamos mais próximos de Jesus, ficamos mais próximos da salvação. Então, tribulação
errado. Porque não está balançando Satanás, as profundezas do inferno. Tem que balançar. E para balançar você tem que estar na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É um pouquinho grande, mas aqui para finalizar, a conclusão. Nunca devemos desviar o nosso olhar do Salvador do mundo, de acordo com as Escrituras. Haverá um dia em que todo olho verá, até mesmo aquele que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a conclusão é essa, que nós devemos nos desviar nunca devemos nos desviar o nosso olhar do Senhor. Porque quando você desvia o seu olhar, quando eu desvio o meu olhar, nós ficamos sensíveis a pecados, ficamos vulneráveis, pecamos, erramos, e muitas vezes não reconhecemos o nosso erro, a nossa falha, e aí nós vamos nos entristecendo com Jesus, que não era para acontecer, vamos nos entristecendo até com nós. Porque há tanto tempo nunca aconteceu nada, irmãos, não espera nada desse mundo não. Acabei de falar que todos os frutos que acontecerem na sua vida é obediência sua para com o Senhor, que vai acontecer o que o Senhor sabe o que é melhor para você. Então que nesta noite você agradeça somente, comece a agradecer a Deus até finalizar essas somas de número que finaliza mais um ano de 2025. Porque eu lembro que em Feira de Santana eu fiz um vídeo falando que hoje se inicia um ano novo, mas que não fica só em palavras do que eu quero fazer. O interessante é que nós esperamos fazer a lista, eu não tenho medo de falar verbalmente que nós queremos mudar, queremos fazer, quando está na virada, mas vamos falar a cada dia: eu quero mudar, eu quero fazer, eu quero acontecer, porque cada dia tem que ser um ano novo para nós, um dia novo. Aleluia. Porque se você não estiver de pé, não tem ano, não tem vida, nada, só tem medo, ou salvação, ou condenação. Glória Então a a Deus. palavra desta noite que o Senhor deixou ao meu coração para trazer para mais da igreja foi essa: olhar para a salvação, que é Jesus. O motivo de você estar aqui hoje, nesta noite, é porque Ele se entregou por você. Não foi ninguém, não foi o homem carnal, foi Ele o que te fez, e o que veio para te entregar de novo a vida eterna foi Ele que te fez, e é Ele que está te entregando através da vida dele para o Pai, que é Jesus Cristo. E essa noite você dá uma salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. O irmão que chegou ali, esqueci o nome.